Olá, eu me chamo Joselaine Aparecida Felício, sou estudante do curso de especialização em África e as suas diásporas. A minha professora orientadora desse curso é a professora Josimeri Alves Pereira, e o tema do meu trabalho é como se movimentam os sentidos de estudantes da educação básica durante as aulas de educação para as relações étnico-raciais, que são as aulas de ERER, né? Antes de iniciar no tema propriamente dito, é importante ressaltar que eu sou professora de educação étnico-racial na rede de Diadema, na Prefeitura Municipal de Diadema, e essa prefeitura ela tem um programa chamado Diadema de Dandara-Piatã, né? Este programa ele trata especificamente da Lei 10.639 e a 11.645, né? Do ensino da cultura africana e afro-brasileira a partir da Lei 10.639 e do ensino da cultura indígena a partir da Lei 11.645. Então, a partir das minhas vivências, né, eu tive esse desejo de compreender e observar melhor como que as aulas têm afetado essas crianças ao longo desses quase 3 anos, né, que eu estou atuando na rede. Aqui na sequência eu apresento os gestores, né, os professores, coordenadores, a vice-coordenação que nos acompanhou nesses quase 2 anos de curso de especialização. Bom, conforme eu havia falado, né, partindo da minha experiência como professora de educação étnico-racial nessa rede, trabalhando com crianças do ensino fundamental 1, né, então, trabalho com crianças do primeiro até o quinto ano, trazendo a discussão dessas temáticas afro-brasileiras, afro-indígenas, né, no nosso dia a dia. O objetivo do meu trabalho foi compreender como que se movimentam os sentidos dessas crianças durante as aulas de ERER, né? E aí, quando eu digo movimentar os sentidos, com sentidos eu quero dizer como que elas recebem, né, essas aulas, quais são os sentimentos que a gente percebe que elas esboçam e que elas compartilham, né? Quais são as sensações que elas trazem. Então, como que tem chegado para ela essas aulas de educação para as relações étnico-raciais? A metodologia utilizada foi a metodologia do materialismo histórico dialético, né, que é uma metodologia baseada aí nos pensamentos, na contribuição de Karl Marx e Friedrich Hegel. Eu acabei optando por essa metodologia porque é uma metodologia que considera todo o contexto histórico e social do indivíduo, né, no meu caso aí de estudo da criança, partindo da realidade material. Então, a gente consegue observar a realidade material, partir do histórico, né, do materialismo histórico, e a partir da dialética a gente consegue refletir, observar e perceber que essa realidade material ela é algo dinâmico, né, que está em constante transformação, e que ela é algo extremamente contraditório. A minha abordagem, de análise, né, ela é a qualitativa, tá? Optei pela abordagem qualitativa. E aí eu gostaria de iniciar com essa frase da professora doutora Bárbara Carini, que diz o seguinte: a escola é um complexo social gestado no interior de uma sociedade que carrega as marcas estruturais dela. Então, o que acontece? Né? A escola ela é um espaço extremamente rico, extremamente virtuoso, né? Para que nós possamos explorar a diversidade. Ela é um espaço cultural muito rico, e aí a gente tem, dentro dessa sociedade, as diversas contradições, que são as mesmas contradições que permeiam a sociedade, uma vez que a escola ela está inserida na sociedade. Tá? E aí, igualmente, a gente combate isso na sociedade como um todo, a gente tem que precisa combater na escola também, com as suas especificidades, né? A questão da branquitude como determinante do racismo na escola. Muitas vezes, na verdade, é muito comum nas nossas práticas antirracistas a gente procurar debater o racismo, debater negritude, né? A gente reflete, compartilha questões sobre racismo e negritude, mas são poucas as vezes ainda, por mais que muito tenha sido falado e discutido a respeito desse conceito da branquitude, né? Mas ainda é muito pouco perto do que a gente precisa debater, porque no sentido de que
a gente racializa apenas os grupos não brancos, né? Então, as pessoas não brancas, elas são racializadas. E isso reforça a ideia de que a branquitude, de que a pessoa branca, ela é o padrão da sociedade, quando, na verdade, a gente tem uma diversidade muito grande de grupos étnicos. E aí, o que acontece? Trazer aqui, então, o conceito da branquitude, né? O que é a branquitude? Ela é uma ideologia extremamente perigosa, porque ela subalterniza grupos étnicos não brancos, né? E aí, para que ela possa ficar como o padrão da sociedade. Então, como se houvesse uma hierarquização étnica, né? Ou de raças. A professora Bárbara Carini, ela diz o seguinte: por mais antirracista que a pessoa branca seja, ela se beneficia do racismo, mesmo sem querer. Então, o que acontece? O que é a branquitude, né? Ela é essa ideologia perigosa que traz consigo o pacto da branquitude, que é uma série de privilégios uma série de privilégios que são aferidos, né, às pessoas brancas desde o seu nascimento. E aí esses privilégios, eles vão acompanhando essas pessoas brancas desde o seu nascimento, de forma que ela não tem como abrir mão dele, né? Uma pessoa branca, mesmo uma pessoa branca que pertence à luta antirracista, mesmo que ela queira abrir mão dos seus privilégios, ela não tem como fazer isso, tá? Então, ela vai se beneficiar dele sim, mesmo que ela não queira, né? Em relação ao pacto da branquitude, é algo muito presente, que eu percebo muito durante as minhas práticas ali nas relações, né? Seja as crianças, sejam os adultos, essa relação de pacto, ela é muito presente. Então, a professora Cida Bento diz o seguinte: o pacto narcísico da branquitude se refere a um tipo de pacto entre os brancos de se defenderem a si mesmos e suas posições privilegiadas dentro de uma sociedade fundada sobre a divisão racial. O que acontece? Muitas vezes as pessoas brancas, elas vivenciam, elas presenciam, né, na verdade, situações de racismo, e aí elas se omitem, em especial quando a gente pensa em corpo docente, né? Porque eles não querem se indispor em diversos momentos. Então, elas acabam compactando com isso e, mediante aí a gente acaba, enfim, caracterizando, né? Acaba caracterizando aí esse pacto da branquitude, que é esse momento mesmo em que as pessoas brancas elas se protegem, sempre. E a fragilidade branca, tem um pensamento, essa citação da D'Angelo, que eu achei interessante nós citarmos, que ela diz o seguinte: o que seria a fragilidade branca? É um estado em que até mesmo uma quantidade mínima de estresse racial se torna intolerável, desencadeando uma série de movimentos defensivos. Então, isso também é muito comum, muito presente na escola. Nas minhas práticas, eu consigo observar e vivenciar isso, que são os momentos em que em que nós vamos discutir essa questão de raça, né, com as pessoas brancas, e aí, normalmente, essas pessoas se esquivam, elas se mostram incomodadas, irritadas, desconfortáveis, né? E aí os comportamentos são diversos, desde a pessoa ficar alterada para o diálogo, até se esquivar, sair do ambiente, e enfim, aí a D'Angelo, ela traz alguns exemplos no livro dela também, que não é, por mais que não seja na área da educação, mas que não é muito diferente do que tanto eu quanto as minhas colegas do programa, né, Diadema de Dandara e Piatã, a gente tem vivenciado. Sobre a Lei 10.639, nós temos aí já 22 anos da obrigatoriedade da lei, né? Porém, um estudo do Instituto Alana do ano de 2023 mostrou que 20 anos após a lei, ainda 71% das escolas não aplicavam, né? No âmbito nacional, isso. Elas não aplicavam essa lei e, segundo elas, os motivos para que não aplicassem eram diversos, desde não ter profissional qualificado até o não ter entendido como que era para fazer, né? E os desafios na aplicação dessa lei é justamente a falta de você ter um respaldo para tornar essa lei mais efetiva, né? Ela é obrigatória, mas ela não acaba não sendo efetivada. Os currículos não trazem isso, o material muitas vezes ele não traz essa discussão, né?
E o Instituto Alana novamente repetiu essa pesquisa em 2024 e mostrou lá o programa da rede de Diadema, né? Diadema de Andaripiatã, como um dos exemplos aí como práticas inspiradoras. Essa lei 10.639, ela é sim uma ferramenta extremamente importante na nossa luta antirracista, né? Ela respalda a nossa luta. E discutindo aqui como que se movimentam os sentidos das crianças, então, né, como que elas interagem, num primeiro momento, a gente percebe que pelo epistemicídio, né, o apagamento da produção de conhecimento das pessoas negras, essas crianças, elas ficam muito, elas se mostram, assim, muito com vergonha de ser quem são, né? Inclusive, quando, olhando aí já para os impactos psicológicos do racismo e da colonialidade, o que acontece? Quando nós chegamos em épocas de fazer autodeclaração das crianças, é muito comum que elas se mostrem desconfortáveis ao declarar a sua cor. Então, as crianças brancas, elas respondem muito naturalmente, elas se retratam muito naturalmente, né, que ela, alegando que elas, e reconhecendo que elas são crianças brancas. Mas as crianças não brancas, elas demonstram-se confusas, não sabem se autodeclarar, ou então ficam envergonhadas, às vezes quer falar no ouvido, e aí fala que elas se declaram, às vezes, morena, ou café com leite, fala que é queimadinha do sol, mas, enfim, a gente percebe muito desconforto. E aí, pensa, trazendo essa questão da escola como um espaço de luta e resgate da nossa identidade, né? O que acontece é que quando nós começamos a entrar nessa parte de produção de conhecimento da população negra, essas crianças, elas começam a se empoderar, elas se sentem muito, elas ficam muito atentas, elas se sentem representadas, né? Se mostram curiosas, fazem diversas perguntas, muitas vezes mesmo que não foi solicitado, elas vão para casa, pesquisam e trazem mais coisas para a aula seguinte. Então, enfim, a gente percebe que elas vão sentindo essas aulas, né, como algo que vai a empoderando, de certa forma. E isso acaba sendo positivo, inclusive, para a pessoa, para a criança branca, né? Ela também, muitas vezes, ela se mostra surpresa, porque ela também não sabe que as pessoas negras são produtoras de conhecimento, né, ao longo da história da humanidade. Então, isso acaba sendo muito enriquecedor para tanto para as crianças negras quanto não negras. E aí o racismo, né, recreativo, ele é algo que aparece muito na escola, com muita frequência, e as consequências dele são essa questão mesmo que eu acabei de citar, das crianças como se sentindo excluídas socialmente, marginalizadas socialmente, envergonhadas de serem quem são, e não tendo orgulho do seu grupo de pertencimento, né? Então, encaminhando aqui para as considerações finais, dado o tempo que é muito curtinho, o que eu pude perceber foi que as aulas, elas têm um impacto muito positivo para as crianças, tanto as crianças brancas quanto as não brancas, né? Essas aulas, elas trazem um resgate da história, da dignidade da pessoa negra. Ela é uma ferramenta muito importante para que nós tenhamos aí para fortalecer a luta, né? E que nós tenhamos a libertação, uma certa libertação de pensamento, e sentimento, não só das crianças, mas inclusive os próprios, alguns adultos, né, professores já grandes, professores negros, eles se interessam, se identificam muito com a aula. E, para finalizar, eu ressalto que é extremamente importante que a gente continue debatendo, refletindo e questionando essa questão da branquitude na sociedade, né? Enquanto nós seguirmos racializando apenas as pessoas não brancas, vai ficar muito difícil da gente empoderar as crianças, nós empoderarmos as crianças, é isso. Aí eu sigo aqui no meu, apresentando meu referencial teórico, que eu precisei dividir em duas partes, que não coube. E eu finalizo aqui agradecendo a oportunidade de poder, né, participar desse momento do curso, de adquirir conhecimento, de poder fazer partilhas também. Enfim, agradeço essa oportunidade. Muito obrigada.